Oi, gente, tudo bem? Como é que vocês estão? Então, hoje, gente, para nossa aula online, tá? A gente vai dar continuidade nos nossos assuntos. A gente já falou ali de algumas doenças do aparelho locomotor, né? Falamos de doenças também dermatológicas, falamos de otite, falamos na última aula de doenças cardíacas e para complementar, a gente vai falar também de doenças oftálmicas, tá? Então, a oftalmologia, né, quando a gente vai tá com algum problema de visão, a gente vai no oftalmo, né, no médico que vai cuidar dos olhos. Assim como em humanos, as especialidades, como eu falei para vocês, né, elas estão cada vez mais presentes na medicina veterinária. E a oftalmo, gente, é uma das áreas que tem muita demanda, tá? E a gente está ali com vários profissionais ali empenhados e estudando justamente somente ali essa parte das doenças oftálmicas de cães e gatos, tá? Então tá bem alta essa especialidade e, assim, tem muita demanda mesmo, tá? Como é um curso de auxiliar, vocês sabem, eu sempre falo isso, a gente vai falar das principais, tá? Eu coloquei aqui, fiz um compilado de algumas das principais doenças oftálmicas que a gente encontra aí na clínica de cães e gatos. Então, só relembrando a anatomia, né, do olho bem rapidamente. Então, no crânio aqui nós temos a órbita, que é o espaço onde vai se inserir o globo ocular, né? O globo ocular todo mundo sabe. E ele na parte de trás ali, a gente estudou a anatomia neura, a gente tem o nervo óptico, certo? Que vai levar até o sistema nervoso central e projetar ali as imagens, certo, gente? A gente tem a pálpebra superior, pálpebra inferior e a membrana que reveste internamente essas pálpebras a gente chama de conjuntiva. Além disso, cães e gatos, diferente de humanos, eles têm ali a terceira pálpebra. Já expliquei para vocês, lembram? Que vai recobrir o olho, aquela mais branquinha. Aqui nós temos a córnea, certo? Que é a parte mais externa, essa membrana mais externa do globo ocular. Nós temos a íris, que é essa parte colorida, e temos aqui a pupila, que seria ali nada mais é que um espaço, né, onde a gente tem os músculos que vão fazer contração ou dilatar, enfim, né, vão acabar alterando essa parte pupilar. Beleza. Além disso, aqui nesse canto mais interno, nós temos aqui, seria como se fosse um orifício, né, o saco lacrimal, que ele se une e vira o ducto nasolacrimal. Para que serve isso, gente? Para escoar, então, o excesso de lágrima, certo? A glândula lacrimal está localizada mais ou menos aqui. Ela vai produzir lágrima, lembrando que a lágrima ela não serve somente ali para lubrificar, como também nutre, tem anticorpos, enfim, né? E vai ser escoada aqui que vai desencadear ali, desembocar no nariz. Por isso, quando a gente chora, geralmente tranca o nariz junto, né? Sai ali secreção nasal, beleza, gente? Então, essa parte mais branquinha a gente chama de esclera, né? Isso aqui tudo a gente já estudou, beleza? Tranquilo? Nós temos os cílios inferiores, superiores, tudo bonitinho, assim como eles também têm. A primeira doença que nós vamos falar, garanto que todo mundo aqui já teve conjuntivite, né? Todo mundo aqui já foi para a escola e quando uma criança pega, todo mundo pega, é uma beleza, né? Quais são as causas de conjuntivite em cães e gatos? Sim, eles têm, é comum, tá? Pode ser uma causa bem comum é a alergia, né? A conjuntivite alérgica. Então, eu pego bastante, principalmente na primavera. O cãozinho tem alergia a pólen, alergia a flores, né? Começa assim a lacrimejar, a causar alterações, fica vermelhinho, né? Então, isso é bem comum nessas cães alérgicos. Geralmente eu observo mais em cãezinhos que já têm outros tipos de alergia, cães mais clarinhos, isso pode acontecer, tá? Além da causa alérgica, nós temos as clássicas bacterianas e virais, né? Então, vai para creche ou um monte de animal junto, gatinhos que têm rinotraqueite, que daí que seria como se fosse a gripe, né? Tranca o nariz, tosse, pode fazer conjuntivite junto. Então, são outros tipos de causas, ou até mesmo causas traumáticas, tá, gente? Então, geralmente, a conjuntivite, a gente tem que tratar primeiro a causa base, né? E ela é mais tranquila, a gente consegue manejar ali com colírios, não precisa ali de medicação oral, por exemplo, na sua grande maioria, tá? Geralmente, eles vão ficar com dificuldade de abrir os olhos, né? A gente chama de blefaroespasmo, quando eles ficam piscando, sabe? Piscando várias vezes. Vai ficar ali vermelhinho esse olho, né? Vai ter uma secreção ocular, essa secreção ocular pode variar a coloração, né? Geralmente ela é mais amarelada, enfim.
E a gente tem essa característica aqui. Acho que todo mundo já viu um cãozinho. Geralmente aqueles Shih Tzus, Poodle também tem, Lhasa, né? Que eles têm essa crosta mesmo. Já tem uma secreção bem importante. O olho já é mais vermelho, ele já tá mais fundo. E geralmente é um paciente mais velho, tá? Essa daqui é uma evolução. É a ceratoconjuntivite seca. Não quer dizer que uma conjuntivite vai virar isso, tá, gente? O que acontece? A gente também é popularmente conhecida como CCS, tá? Essa doença. Acontece uma involução da glândula lacrimal. Ela deixa de produzir o que ela deveria produzir. Ou ela diminui, ou ela para totalmente, tá, gente? Se ela para, alguém vai lubrificar? Não. Vai encher de crosta, ele vai ficar mais suscetível a bactérias, a vírus e a lesões também, tá? Então, o paciente tem dor. Olha aqui, olha essa secreção aqui, gente, pelo amor de Deus. Coce-se o olho, fica bem vermelho, faz aquela contração involuntária da pálpebra, ou seja, pisca, que eu falei, blefaroespasmo, o olho fica mais fundo, estão vendo, gente? Incomoda bastante. E visualmente também incomoda. Piquinês tem muito isso, a gente quase nunca fala de piquinês, né? Que é meio extinção, mas eles têm bastante, tá? E um teste super fácil que a gente faz na clínica mesmo, então vocês vão ajudar os veterinários a fazer, é essa fitinha aqui. A gente pega uma fitinha de um papel específico, chama shimmer, teste de shimmer. A gente coloca a pontinha dela bem aqui na pálpebra inferior e aguarda um minutinho, pra gente ver até onde ele vai encher ali e ficar vermelhinho, tá? Aqui tá mais ou menos no 11, né? Então é tipo uma reguinha. Quando ele tá produzindo muito pouco, tá com uma ceratoconjuntivite seca, o olho seco que a gente chama, né? Vai estar abaixo de 10, tá? Então, o ideal é acima de 10, 12 aqui, vai estar uma produção de lágrima adequada. Se tiver abaixo de 10, gente, já é considerado um olho seco. Abaixo de 5 vai estar naquela primeira foto aqui, tá? Vai estar bem ruim. E aqui não tem cura, né, gente? A gente tem alguns procedimentos para fazer. O tutor vai ter que ficar passando colírio lubrificante até o resto da vida do animal. Tem ali algumas características com células-tronco, ou cirurgias para tentar desviar ali da glândula salivar e tentar lubrificar esse olho, mas basicamente ali o paciente, a gente vai ter que manejar ele o resto da vida, tá? Isso é bem importante porque o paciente vai ter algum olho seco. Úlcera de córnea, gente. Lembrar que a córnea, então, vai ser essa camada mais externa, né? A úlcera nada mais é do que uma lesão nessa córnea. E a gente tem vários graus de úlcera de córnea, tá? Às vezes a gente tem ali somente superficial ou profundo. Essa daqui é bem profunda, dá pra ver. Essa é mais superficial, estão vendo? Por que causa úlcera de córnea? Uma ceratoconjuntivite pode ajudar a fazer úlcera de córnea? Pode, tá? Mas geralmente elas são causadas por traumas. Então, um cachorro brigou com o gato enfiou a unha no olho, faz uma úlcera, né? Faz aquela úlcera e ela pode ser tanto mais superficial quanto um pouquinho mais profunda, tá? Isso dói muito, muito mesmo, pode levar bactéria para dentro do olho, enfim, é bem caótico, tá? Mas é bem clássico essa úlcera em pacientes braquicefálicos, é bem comum, porque como não tem fuso, qualquer coisa bate pode fazer essa úlcera, tá? Ele geralmente tem o globo ocular um pouquinho maior, né? Então, eles ficam mais suscetíveis. Aqui pode colocar braquicefálico. Como é que eu diagnostico, gente? Estão vendo aqui esse colírio do Hulk? A gente chama colírio de fluoxetina, tá? Então, ele é verde e ele só vai ficar verde aonde tiver úlcera de córnea. Então, a gente pinga uma gotinha, né? E vê. Se realmente tiver essa coloração mais esverdeada, positivo, tem úlcera ali. Essa daqui a gente não precisa nem fazer, né? Olha isso aqui. Vai ser bem importante. E o tratamento, gente? O tratamento, ele depende muito da gravidade. Às vezes, as úlceras mais tranquilas, a gente tenta tentar com colírio, às vezes antibiótico oral, mas a gente às vezes precisa fazer cirurgia, tá? Fechar esse olho, deixar ali uns 15 dias ele fechadinho para poder ter uma cicatrização mais completa, tá bom? Para evitar de perder esse olhinho. Então, eles vão ter muita dor, não vão abrir, assim, até a gente tenta examinar, eles tentam morder, vai estar bem vermelho, vai ter sensibilidade à luz, fazer o blefaroespasmo que eu falei, dificuldade de abrir esses olhos. Gente, qualquer coisa de sintoma de olho, a gente vai ter que pôr colar nesse paciente. Não adianta roupinha, pelo amor de Jesus. Por quê? Porque ele vai passar a pata, vai incomodar, tá? E daí vai só piorar. Isso aqui é até uma coceira. Ele coçou, entrou alguma coisinha no olho, a unha foi lá e fez uma úlcera. Pode acontecer. Aqui eu tenho tipos diferentes de úlceras. Estão vendo como ele cora somente onde tem úlcera? Essa é mais superficial. Olha essa aqui que horrorosa, né? Olha, só um pontinho, mas tá bem profunda. Então, aqui a gente tem úlceras distintas, beleza? Não sei se vocês estão vendo, aqui tá meio ruim essa imagem, mas aqui nós temos um pontinho mais verde aqui depois do tratamento.
O mesmo colírio não corou, tá? Ficou ali somente a cicatriz. Fechou, gente, na úlcera? Isso aqui é muito comum, gente, em braquicefálico, traumas e o globo ocular acaba saltando para fora. Mordida, principalmente. O filhotinho chato de shih tzu vai brincar com o outro, que deu um chega para lá e o olho saltou, tá? Isso é bem importante. A gente tem que correr pro veterinário, tá? Porque para tentar salvar esse olho, preservar esse olho. Dependendo de como for a extensão, a gente já lubrifica ele quanto antes e tenta reposicionar manualmente, senão vai ter que ir para cirurgia ou até mesmo, já passou um tempo, a gente vai ter que tirar e ele faz enucleação, que é o nome da cirurgia, tá? Então gravem essa palavra, enucleação. A enucleação é a retirada do globo ocular, então varia muito, gente, esse globo ocular acaba saindo, né, do lugar, com o tempo de atendimento. Então se você deixar em casa lá umas 3 horas, eu vou levar agora no veterinário, aí às vezes a gente não consegue mais salvar esse olho. Tá? Isso é bem importante. E é muito comum em braquicefálico, já falei, né? Então, eles são muito suscetíveis, tem o globo ocular maior, posicionamento ali da órbita, não tem fuço, né? Tudo isso vai ajudar. Beleza, gente? Tranquilo até aqui? Acho que tá susse, né? O glaucoma, gente, a gente observa não só em animais, como em humanos também, né? Então, aqui a gente tem um exemplo bem clássico de glaucoma em gato. Olha só o tamanho do globo ocular. É literalmente isso, né? O globo ocular ele acaba aumentando de tamanho, porque lembra que eu falei que dentro do globo ocular nós temos uma produção de líquido, né? Tem o líquido ali que a gente chama humor vítreo, né? Que ele fica dentro desse globo ocular. Quando a gente tem um problema de escoamento desse líquido ou uma superprodução, pode ser ali causas infecciosas, um defeito congênito, enfim, várias causas, não vai escoar e ele vai aumentar de tamanho. Tá? E esse paciente pode ficar cego, como é o caso dessa gatinha aqui. Ou a gente consegue ali tratar, diminuir um pouco o tamanho, tentar aumentar esse escoamento de forma medicamentosa, tá, gente? Mas às vezes a gente tem que acabar evoluindo para retirada, né? Às vezes isso acontece também, e a retirada, como eu falei, cirurgicamente, a gente chama de enucleação. Caso clássico, então todo mundo já viu um poodle, um cachorro mais velhinho, com esses olhinhos mais branquinhos, né? Essa opacidade. Então lembrem, gente, que lá atrás, então, no globo ocular, nós temos um espelho, que eu chamo de cristalino. Lembram disso? E aí ele serve como um espelho que vai espelhar, então, a imagem que nós estamos visualizando, certo? Quando esse espelho fica fosco, pense vocês tomando um banho bem quente, aí o espelho do banheiro não fica mais borrado. Isso acontece na catarata. Tá? A catarata ela pode acontecer congênita, a própria diabetes pode auxiliar isso. Então, é a opacidade desse cristalino. Esse paciente vai perdendo a capacidade de visão, tá? Gente, o que eu queria falar para vocês, os cães e gatos, eles têm uma característica importante que é o olfato, o gato tem audição. Então, ele estar cego não condena a vida do paciente, diferente do humano, né? Que a gente cega, eu acho que a pessoa cega é muito mais complicado do que um animal, porque a gente depende muito da parte visual, né? Lógico, também não condena a vida, mas eu acho que para nós é mais difícil a adaptação do que para os cães. Eles então acabam se adaptando muito melhor, tá? Não é sinônimo de eutanásia isso de maneira alguma, tá? Então, isso é importante vocês terem isso bem definido, tá? A catarata, gente, assim como em humanos, dependendo da extensão dela, ela tem cura, né? A gente consegue fazer terapia cirúrgica, tá? Lógico, ela é mais onerosa, sim, mas dependendo do caso, ela sim tem cura. Alguns pacientes, eles são mais predispostos, os idosos, obviamente, né? Por essa degeneração, mas, por exemplo, racinhas como Poodle, Schnauzer, que mais? Mas o Poodle, Schnauzer, o Pinscher, Chihuahua, né? Cocker. Então, essas racinhas, elas são mais predispostas a desenvolver catarata nas idades mais avançadas. Mas qualquer vira-latinha também pode acabar passando por esse estado. Então, aqui, né, um olho com catarata e aqui depois da cirurgia. Ainda tem um pouco de alteração. Às vezes não recupera 100%, tá, gente? A gente troca o cristalino, né? Mas consegue recuperar parte da visão, tá? Então, algumas pessoas fazem questão de fazer a cirurgia, né? Mas eles se adaptam bem, tá? Eles se adaptam bem sendo animaizinhos cegos. Aqui eu tenho também alguns graus, né? Depois da cirurgia. Olha só esse. Depois aqui ainda ficou com um pouquinho. Aqui era um score 3 de catarata. Ele virou um score 1, então tem sim.
Então, aqui também melhorou. Aqui, ó, totalmente. Score 2 também melhorou totalmente. Melhorou um pouco, né? Aqui também. E aqui ficou um pouco semelhante, tá? Então, sim, existe cirurgia de catarata para cães. Você já pode falar isso. Estamos quase terminando, se acalme. A gente ainda tem, gente, a obstrução do ducto lacrimal. Eu acho que eu vejo bastante em gatos, mas eu acho que vocês já viram também pudicos, maltezinhos, né, com essa lágrima ácida que eles chamam. Então, às vezes, pode isso ser causado por um problema de escoamento. Lembram que aqui, bem no canto interno, nós temos o ducto lacrimal, o naso lacrimal, que ele teria que sair pelo nariz. Às vezes esse ducto, ou congenitamente ele é menorzinho, ou entupiu literalmente por alguma sujidade, inflamou, né? E ele não tá escoando. Se ele não tá escoando, ele acaba vazando aqui por fora e causando essa alteração de coloração, tá? Isso pode acontecer. Acho que todo mundo já viu um cãozinho assim, né? Não seria somente essa causa, tá? Dessa lágrima ácida, popularmente conhecida, mas pode ser uma das, tá? Então a gente faz um teste, né? Como que é esse teste? A gente vai pingar aquele mesmo colírio da úlcera lá, lembram? Fucetina, e ela tem que sair verde no nariz. Se ela não sair, tem todos aqueles sinais clínicos, opa, pode ser que esteja obstruído. E daí, gente, daí a gente ceda o paciente, ó, esse gatinho, ceda esse paciente, passa aqui um cateterzinho para tentar desobstruir, aqui ele tá desobstruindo, que às vezes é uma sujidade, tá? Outras vezes nasceu com ele mais reduzido, né? Então, olha aqui o canalzinho, né, o ducto nasolacrimal. Olha só, às vezes tá aqui entupido, a gente passa e joga ali uma substância líquida para tentar livrar e liberar esse conteúdo aqui, tá bom? Igual eu tava fazendo no gatinho. Olha, esse cãozinho também, eles fizeram a mesma coisa, tá? Para tentar liberar esse canalzinho. Bem tranquilo, né? E agora, nossas duas últimas patologias, eu acho que todo mundo já viu um cãozinho assim, com esse olho caído, né? Característico de algumas raças, como Fila, Basset, que mais raças que tem esse olho mais caído? O Dog Alemão, o São Bernardo, né? Esses cãezinhos maiores, tá? Isso aqui, na verdade, não é normal, tá, gente? Isso aqui a gente chama de ectrópio. O que é o ectrópio, gente? A pálpebra, ela tá caída, ela tá longe do globo ocular. A gente tá vendo toda a parte de mucosa aqui, estão vendo? Isso aqui não é normal, tá, gente? E esse daqui é um chow-chow, né? A gente também vê em Shar-Peis, que mais? Essas raças mais japonesas, tá? Onde a gente tem a pálpebra ao contrário dessa. Essa tá caída, essa aqui, ela tá inclinada para cima. Até muitas vezes ela inclina tanto que os cílios acabam machucando o globo ocular. Fica ali basicamente cutucando. Isso machuca e faz conjuntivite, por exemplo, tá? Então, estão vendo? Pode ser tanto na pálpebra superior quanto na inferior. Esse ele tem nos dois, tá? Então, ela é mais juntinha. Então, aqui, né, o entrópio, que ela é mais juntinha, olha os cílios, fica cutucando aqui, e o ectrópio, ele cai, né? Ele fica caído igual aquela primeira foto que eu mostrei. Então, entrópio e ectrópio, tá? Isso aqui, gente, ambos podem fazer conjuntivite, podem prejudicar esse paciente. E a correção dele, gente, a correção vai ser cirúrgica, tá? Somente cirurgias aqui. Então, aqui nós temos a correção de um entrópio, né? Onde a gente vai cortar um pedaço e tentar tracionar ele e puxar mais para baixo, tá? Aqui o caso da cirurgia, olha, esse gatinho não é tão comum em gato, tá? Eu vejo mais essas outras raças que eu comentei. E aqui, após a cirurgia, como tá bem mais abertinho esse olho, tá? Então, o problema é isso, que vai fazendo conjuntivite, pode ficar fazendo até úlcera pelo próprio cílios. Pensem vocês com os cílios machucando, como que é, né? E o ectrópio também, gente, a gente faz cirurgia e aproxima ele um pouquinho mais. Às vezes precisa de mais de uma, porque ele tende a cair, tá? Mas tudo isso é cirúrgico. Fechou, minha gente? Então, seria isto, tá? A atividade de hoje, para ajudar para a prova, eu quero um resumo das doenças cardíacas que eu expliquei para vocês, tá bom? Que as doenças cardios caem na prova. Quarta a gente faz uma revisãozinha, mas na prova vai cair locomotor, aquelas doenças locomotoras, pele, não vai cair otites e cardio. Não vai cair essa parte oftálmica também não. Beleza, gente? Muito obrigada. E aí vocês me entregam a atividade até a próxima aula, no e-mail que eu vou deixar no Class. Beijinhos e boa aula!